agradecer o Alexandre, agradecer o Rubens, falar que realmente é um prazer ter aqui a 60 Minutos com a gente, uma franquia, de novo, de renome consolidada, que a gente tem o maior prazer de apresentar aqui para os nossos membros, porque é uma franquia que a gente confia e sabe do potencial, e sabe que o mercado tem mudado, né? As pessoas estão procurando praticidade e comodidade, e é isso, hoje em dia, que a gente tem que buscar. A franquia nada mais é do que a gente tem que olhar como a gente pode resolver o problema de alguém. Quando você resolve o problema de alguém, você tem um bom negócio, e a chance desse negócio dar certo é muito maior. Então, meu amigo, sem mais delongas, Alexandre, fica à vontade aí, se apresente, vamos começar a interação aqui. Se alguém tiver de novo alguma dúvida, pode colocar no chat também. Sim, sim. Primeiro, obrigado, Eduardo, pelo convite aí. Também é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco, falar um pouquinho da 60 Minutos e do Grupo RAI. E obrigado a todo mundo aí. Como o Eduardo falou, é um horário, todo mundo chegando em casa, filho chamando, mulher reclamando, marido reclamando, enfim. Então, sei que o tempo de vocês é precioso, então a gente vai ser bem objetivo. Enquanto o Rubens aí compartilha a nossa apresentação, vou falando aqui um pouquinho. Meu nome é Alexandre, eu sou diretor de estratégias e expansão e receitas do Grupo RAI. O Grupo RAI é um grupo que teve origem na Paraíba, né, em João Pessoa. Hoje, a nossa principal marca é a 60 Minutos. Vou até colocar aquele outro slide aí, o segundo. A nossa principal marca é a 60 Minutos, que é a lavanderia de autosserviço. Só que, ao redor das 60 Minutos, nós desenvolvemos um ecossistema de empresas, todas elas interligadas. Hoje, além de prestarem serviço e venderem produtos para os nossos franqueados, a gente também já vende para o mercado. Então, a 60 Minutos é uma lavanderia de autosserviço, foi a primeira lavanderia de autosserviço que surgiu no Brasil há 10 anos atrás. A Paylave é uma importadora e distribuidora de máquinas. Hoje em dia nós somos a maior distribuidora e importadora da LG do Brasil, da América Latina, e a quinta maior do mundo. Isso é uma informação que às vezes as pessoas não sabem. Nós vendemos máquinas de lavar não só para os nossos franqueados, mas também para o mercado. A ICLE Tecnologia é a empresa que desenvolve todo o nosso sistema de automação e software. A gente tem uma veia de tecnologia muito forte no nosso negócio, tanto na lavanderia quanto nos nossos negócios. Hyclean é a nossa marca própria, com uma indústria própria de produtos para lavanderias, então sabão líquido, detergente, amaciantes, detergente de limpeza das máquinas, etc. Pode passar. A 60 Minutos, pessoal, surgiu há 10 anos atrás, iniciativa do Isaelson. Era um professor universitário que enxergava nisso uma grande oportunidade. Quando ele voltou dos Estados Unidos, ele já conhecia isso nos Estados Unidos e Europa, e aqui no Brasil ainda não existia nesse formato, existiam lavanderias tradicionais, e lá nos Estados Unidos ainda existem os formatos de lavanderias muito grandes, né, com 20, 30, 50 máquinas, que isso requer investimento muito grande, espaços muito grandes e mais difíceis, barreira de entrada muito grande. Então, foi criado esse formato enxuto de lavanderia de autosserviço, em que você consegue uma capilaridade muito grande e zero mão de obra. Nossa mão de obra, ela é básica, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas o que é a oportunidade da lavanderia de autosserviço é uma coisa que recentemente deu um boom, tem muita marca aí no mercado, mas nós já somos consolidados como a maior marca do mercado. Nós temos 500 lojas implantadas em funcionamento e 300 em fase de implantação no Brasil, e estamos iniciando agora a nossa expansão para os Estados Unidos e Portugal. Então, vamos falar aqui de não só uma oportunidade no Brasil, como também uma oportunidade no exterior, quem estiver disposto a se aventurar aí fora do Brasil. Então, a gente tem uma possibilidade de lucro de até 50%, quando a gente fala isso, entre 35% e 50%, e essa variação é dada ao quê? Aí tem muitos motivos, como ponto, como dedicação como qualquer franquia, né? Dedicação do franqueado, porque não é só a dedicação da franqueadora, como é uma lavanderia sem funcionários,
Então, exige também, nesse sentido, uma dedicação do franqueado em relação à captação de clientes, esse tipo de coisa. Ela funciona 24 horas, então tem algumas lavanderias dessas que não funcionam 24 horas, a gente não fecha, tá? Sem inadimplência, porque é pré-pago, então nossa inadimplência é zero, o nosso cliente vai à lavanderia, faz um pré-pagamento para uso, pode ficar com crédito para ser utilizado depois também, então a gente não tem inadimplência, e toda a nossa gestão é feita por aplicativos que nós mesmos desenvolvemos para as lavanderias. Então, solicitação, pedido de produto, para você ter uma ideia, até mesmo a lavagem da máquina, com produto que a gente faz para poder fazer a higienização da bomba dosadora, etc. E tal, isso é feito via app no celular. Tá? Então, nossa gestão é muito automatizada. Como eu já falei, é a maior rede na América Latina, nós estamos em mais de 120 cidades brasileiras, com mais de 1 milhão de clientes, 500 lojas ativas já funcionando e mais de 300 lojas em processo de implantação. Passa aí, Rubens. Nós temos 2 modelos de loja, tá? A loja padrão, que é uma loja em pontos comerciais tradicionais, loja de rua, etc., que é entre 20 e 30 metros quadrados, com 3 máquinas. E a loja módulo, esses módulos nós também fornecemos ao franqueado. Geralmente eles são utilizados em locais que se tem um pouco mais de dificuldade de ponto. É um negócio que ponto aqui é muito importante, tá? E essa loja é mais fácil de alocar, por exemplo, num posto de gasolina, no estacionamento, coisa desse tipo. O Eduardo tem uma dúvida. E, por favor, quem tiver dúvida também, fica à vontade de interromper. E vocês ajudam nessa geolocalização para falar se o ponto realmente é um ponto bom, se tem demanda, concorrência, como é que funciona um pouquinho essa questão do modelo e também do ponto? Sim, apesar da responsabilidade do ponto ser do franqueado, nós temos uma equipe de onboarding que tanto a gente avalia o ponto para que a gente não permita que o franqueado, eu quero colocar nesse ponto, a gente vai falar os porquês de não colocar naquele ponto. Então, não adianta às vezes ele colocar naquele ponto se a gente, no nosso estudo de geoprocessamento, você tem não só outros franqueados, a gente coloca um raio de 1,5 km mínimo, como outros concorrentes. Então, a gente direciona um ponto para que o franqueado tenha sucesso na implantação do seu negócio. Eu vejo um ponto legal, assim, um ponto importante desse modelo de negócio, porque para o franqueado, ele é altamente escalável, né? Porque como você tem pouca aplicação de mão de obra, você consegue ter mais de uma unidade, né? Ou estou errado? Tá certíssimo, Eduardo. Na verdade, esse é o modelo de negócio que a maioria dos nossos franqueados seguem, tá? Qual é a dedicação que a gente pede do franqueado? É 1 hora por dia de dedicação. Ela é feita para quê? Passar na loja, você fazer uma limpeza da loja, geralmente ali nas lavagens de roupas fica alguma coisa no chão, uma sacola, alguma coisa, fazer uma limpeza básica na loja e possivelmente fazer algum reparo, alguma coisa básica, mas não precisa de ninguém estar na loja. E acontece também os franqueados para loja de posto de gasolina. Muitas vezes ele termina pagando alguém ali que vai ali fazer aquela limpeza e ele fica mais na gestão. Então, tem muito franqueado que tem aí 5, 6, 10 lojas por conta desse modelo de negócio. Renzo? Opa, boa noite. Só para saber, existe alguma questão de vandalismo, por exemplo, com relação a um produto desses logado num estacionamento, num posto? A despesa, eu sei que já percebi que o negócio é totalmente autônomo, né? Porém, existe uma questão do vandalismo, que você sempre tem aquele problema do assalto, do vandalismo, enfim. Como é que seria isso? Como é que isso é tratado? Ótima pergunta, Renzo. Quando a 60 Minutos surgiu, isso é uma preocupação muito grande do Isaelson nas primeiras lojas. Inclusive, como toda franquia, quando está surgindo, para o ar-condicionado, ele foi colocado na parte interior e feito um duto de isopor para que o ar saísse e ninguém roubasse o ar-condicionado e tal. Depois a gente foi vendo que vandalismo é praticamente zero. A gente não tem roubo, assalto, até os próprios equipamentos que ficam lá dentro, totem, esse tipo de coisa, é praticamente zero o nosso número de ocorrências. A gente tem seguro, tem câmeras em todas as lojas, e isso é suficiente, porque assim,
Se a gente começa também aquela história a fazer muita coisa para evitar isso, o molho termina ficando mais caro que o peixe, né? Então, assim, como é muito baixo o nosso índice de qualquer tipo de quebra, vandalismo ou perda, a gente considera isso até, como é que eu diria, desprezível, assim, é um número que a gente não é significante. Agora, só mais uma coisinha, eu estou chegando aqui agora, eu perdi o comecinho da conversa. Vocês vão mandar um folder disso, alguma coisa, falando de despesa, de investimento, tudo mais? Como é que fica isso? Vamos falar ainda uma condição especial aí que a gente negociou a pedido do Eduardo para quem está aqui hoje e para quem é associado aí do Franquia Já. Perfeito. Agradeço, então. Obrigado. Dá mais alguns minutinhos aí no final da conversa, você já vai ver a surpresa boa. Que bom. Então, vantagem de ser nosso franqueado, investimento baixo, a partir de R$ 149.900. A gente coloca isso porque a adequação da loja pode ter alguma variação a depender do franqueado. Um payback muito rápido, entre 12 e 18 meses. Como é uma gestão muito simples, a gente não exige know-how, você vai ter um treinamento. Apenas 1 hora de dedicação diária, que é o que eu falei. Basicamente, o que você precisa é aquela limpeza básica ali na loja para fazer a manutenção da loja. A gente é bicampeão no Reclame Aqui, em termos de melhor empresa do segmento. Como eu já falei, tecnologias exclusivas, tanto na parte de automação quanto na parte de software. Nossas automações são desenvolvidas internamente, a gente não compra própria, tá? Tem uma equipe de automação aqui dentro. Um time de suporte 24 horas, então a gente tem sempre alguém online aqui no escritório para caso algum franqueado ou o cliente esteja na loja e tenha algum tipo de problema, a gente fazer esse atendimento. E a gente tem produtos exclusivos, na marca própria nossa, com frete grátis e descontos para os franqueados. Aí você pergunta, mas por que produto exclusivo? A gente já trabalhou com marcas famosas, como a Unilever, só que com o tempo a gente foi entendendo que a gente precisava de produtos específicos para o segmento. Por quê? Por questão de viscosidade, de cheiro, de fixação de aroma, uma série de coisas. Então a gente foi aprimorando isso e hoje em dia a gente tem uma marca própria de produto que é a Raipino. Pode passar, Rubens, por favor. A gente trabalha com a máquina LG, tá? É a melhor máquina do mercado e eu vou falar por quê. A capacidade, primeiro, que é maior, de 13 quilos, a concorrência é 10,5. A gente consome menos água do que as máquinas tradicionais. Por que a gente consome menos água? A grande característica das máquinas de lavar, e aí tanto as de casa quanto as profissionais, é que você tem um motor e você tem uma polia acoplada ao cesto de lavagem. Isso, além de fazer aquele barulho, né, que é o tradicional da máquina de lavar, aquele você tem uma máquina com uma possibilidade de quebra maior, porque a polia pode quebrar, você tem essa vibração, esse tipo de coisa. Os coreanos da LG, eles desenvolveram uma máquina em que eles fizeram um motor mais estreito, tá? E para que esse motor pudesse ser acoplado diretamente ao cesto de lavagem, eles fizeram uma pequena inclinação, em vez do cesto ficar assim, o cesto fica assim, e o motor está acoplado aqui no fundo. Então, você não tem um sistema de polia na máquina e você tem esse motor direto. Isso faz com que seja uma máquina extremamente silenciosa, que tem uma durabilidade enorme e que essa inclinação do tanque permite que a gente coloque menos água no cesto para que fique em contato com a maior quantidade de roupa. Então, a gente economiza em torno de 60% a mais de água do que as máquinas tradicionais. Como nós somos importadores autorizados e distribuidores da LG, Renzo, para quem não pegou, nós somos o maior distribuidor da LG da América Latina e o 5º maior do Brasil. Nós damos garantia sobre as máquinas. Ela tem uma vida útil entre 10 e 15 anos. Para entender, as primeiras máquinas que a gente comprou há 10 anos atrás ainda estão em funcionamento, quando a franquia começou. 60% de economia de água que eu falei. E a gente consegue garantir o menor preço do mercado. Tá? Então, isso é uma força que a gente tem nas nossas franquias. Passando. Aqui algumas características mais técnicas, mas depois a gente passa isso para vocês, eu não vou entrar muito em detalhes, mas como eu falei, a gente tem um cesto de 13 quilos, tem maior capacidade,
ela é mais eficiente em termos de água, de energia, etc, etc. Mas depois a gente passa isso para vocês, tanto a Giant secadora, quanto a lavadora, quanto a secadora, tá? Algumas características também nossas em relação ao mercado, então, até por conta do nosso tamanho e por conta da nossa experiência no mercado, sem dúvida nenhuma, nosso diferencial aí é muito grande. Bom, é muito fácil se tornar um franqueado de 60 minutos, então, vai passar por uma apresentação, conhecer nossos serviços, nossas lojas. Não é essa apresentação que eu estou fazendo aqui, que aqui é uma apresentação bem sucinta, então a apresentação é um pouco mais detalhada. É enviado o material enviado para vocês. Você tem um contato com os nossos consultores, envia documentação. Claro que tem um prazo aí legal de COF, né? Assina o contrato, efetua o pagamento, vai realizar um kick-off com o nosso time de onboarding, onde começa esse processo para que o Eduardo questionou de localização, de ponto, todo esse apoio que a gente dá para o franqueado. Aí, em cima disso, vai ser a busca do ponto e aprovação, adequação e instalação da loja, que geralmente é feita no máximo em 60 dias, e o nosso time técnico para fazer o treinamento e inauguração da loja. Tá? Bom, esses são os nossos custos tradicionais, que o Renzo perguntou. Então, nós temos um contrato de 10 anos, maior prazo de vigência, com renovação automática, uma taxa de franquia de 10 mil, 80 mil reais para compra de equipamentos, são 3 lavadoras e 3 secadoras, 3 conjuntos, 20 mil de setup, então toda a parte de tecnologia a gente fornece e você não compra, então totens, toda a parte de tecnologia é fornecida por nós e você não compra. E 30, estima, né, em 39.900, em torno de 40 mil reais, a adequação do ponto. Aí vai depender um pouco de região para região, de franqueado para franqueado. Mas, a partir de 149.900, a gente estima a abertura de uma loja, tá? Taxas mensais, 5% de royalty, 10% de sistema de automação e 5% de fundo de marketing, sendo que o fundo de marketing é isento os 3 primeiros meses e as taxas até o faturamento mínimo de 7 mil reais. Condição especialíssima para o nosso amigo Eduardo aí para prestigiar o convite. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Quando a gente estava conversando, assim, né, a gente começou a olhar esse modelo, que tem muita gente procurando, né, para investir nesse modelo, que é um modelo um pouquinho que dá uma flexibilidade maior para o empreendedor. E eu conheci o Israelson lá atrás, eu falei, cara, deixa eu conhecer um pouquinho o modelo e tudo mais. E aí eu conversei com algumas franqueadoras, né, desse segmento, e assim, eu sou prova viva de que a 60 minutos ela está alguns passos à frente da concorrência. Com relação à automação, eu vi que, inclusive, a abertura da loja é automática, né? Se me corrige se eu estiver errado. Você não precisa nem abrir a loja. De casa, você, pelo aplicativo, você abre a loja, não é isso? Até o ar-condicionado a gente automatizou para não ficar gastando energia. Então, quando você entra e faz login no Totem, compra seu crédito, ele liga o ar-condicionado. Então, não fica o ar-condicionado o dia inteiro ali gastando energia. E eu vi, assim, que tudo isso tem sempre... A franqueadora está muito preocupada com a margem do franqueado, né? Como a gente pode performar melhor, entregar uma margem melhor. E uma outra coisa que me chama a atenção é esses 10 anos de contrato. Porque, normalmente, a franquia, ela te dá 5 anos, né? E, na sequência, a loja te cobra uma nova taxa de franquia. Então, um contrato de 10 anos, com payback está em torno de 12 a 18, né? Nessa faixa? Sim. Eu vejo que é um negócio muito interessante, assim, ainda mais que você conseguiu, você me mostrou hoje a condição aqui, eu acho que eu vou entrar, vou começar a investir aqui. E já te falando aí, uma novidade aqui em primeira mão que a gente está lançando agora, está em fase de teste aqui, já existe, já está funcionando, tá? Oficialmente a gente vai na BF, para quem for vai poder ver isso, mas para quem tiver aqui já interesse, o Rubens é nosso head comercial aí de expansão, ele já vai pegar os nomes dos interessados, não só na franquia, quanto também nesse modelo, que é justamente nisso que o Eduardo está falando. A gente está sempre preocupado no retorno financeiro do nosso franqueado. Então, já é um mercado diferente, ou seja, eu estou atendendo pessoas, a gente tem algum tipo de público, então,
Eu tenho pessoas, por exemplo, que têm em casa máquina de lavar, tem a estrutura, tem tudo, mas roupas, por exemplo, como lençóis, toalhas, preferem lavar na lavanderia porque é muito melhor, já sai sequinha e é rápido. Temos pessoas que não têm máquina de lavar e vão com frequência, tem assinatura mensal com a gente, etc e tal. Tem turistas que estão na cidade, às vezes vêm lavar. Então, a gente está sempre buscando entender o comportamento desse público e lançar novidades. O que é que a gente está lançando agora? Então, a gente tem a pessoa que, por exemplo, se encaixa em várias características dessa, mas não tem a 1 hora disponível para ficar esperando o ciclo, que são 30 minutos de lavagem, e a secagem depende um pouco do que você queira, mas vai até 45. Então, pode ir até 1h15 um ciclo de lavagem. E ela, por algum motivo, ela não tem esse tempo. O que é que a gente está lançando e vai colocar nas lojas sem nenhum custo para o franqueado? A gente criou armários inteligentes, de autosserviço também, que você entra na loja, com o app da gente, você abre o armário, coloca a sua roupa dentro, no outro dia, 24 horas depois, você retira essa sua roupa já, que vai estar limpinha, cheirosinha, dobradinha, dentro de um saco próprio, dentro daquele locker que você colocou. Como é que isso funciona? Eu estou agregando, tá aqui o franqueado, nos horários que ele não tenha muito movimento, ele junte aquela 1 hora que ele tem que ir lá, por exemplo, vou deixar para ir lá 7 da manhã ou 8 da noite, que a loja já está com menos movimento, eu pego aquelas roupas, coloco na máquina de lavar, enquanto ela está fazendo aquele ciclo ali, que é a minha 1 hora, que eu estou limpando ali a loja, ela está lavando, depois eu tiro aquelas roupas, dobro, coloco na sacola e devolvo para o locker. Então, eu estou pegando uma parcela do mercado que eu não estava pegando antes. Que e bacana. A gente vai colocar isso na loja sem cobrar absolutamente nada para os franqueados. Tá? Isso é um diferencial muito grande comparado ao mercado, né? Você vê... E outra, você fideliza o cliente porque ele vê... Muitas vezes, ele pode até ter o tempo de ficar ali, mas vamos supor que uma semana está muito enrolado, está com reuniões, tá, etc. Ele tem essa facilidade. Então, é uma forma de fidelizar muito grande, né? Muito bacana. A gente se posiciona de uma forma um pouco diferente, assim, quando você falou até que a gente estava a alguns passos, eu diria que a gente está a muitos passos, a gente meio que dita o ritmo do mercado, porque tanto é que a gente não se preocupa, assim, teve um boom de lavanderia de autosserviço, e a gente, por exemplo, vende máquinas na distribuidora para outras pessoas que querem abrir lavanderia. A gente está agora vender produto para outras empresas que querem abrir lavanderia. Mas por quê? Porque a gente não se posiciona como sendo uma empresa que está vendendo apenas o serviço de você lavar roupa. A gente está vendendo facilidade, praticidade, tecnologia. É a única lavanderia do mercado que você pode chegar lá e escolher o tipo de fragrância ou até sem fragrância. Eu quero o meu sabão neutro, sem cheiro nenhum. Ou eu quero esporte, eu quero floral. Então, a gente sempre está criando facilidades e sempre muita tecnologia embarcada, tanto para ter uma melhor experiência do nosso cliente final, quanto para facilitar a vida do nosso franqueado. E vamos lá, acho que o pessoal está ansioso aqui para saber a condição especial, hein, Alexandre? Especial, limitada e da nossa negociação com o Eduardo. Então, o que é que a gente vai fazer hoje para vocês? Essas vagas não são ilimitadas, como eu falei. Então, quem tiver interesse, já vai colocando aí no chat que o Rubens vai anotar. Então, primeiro, a gente tem o nosso modelo tradicional, que eu falei para vocês. Então, 10 mil de taxa de franquia, 20 mil de setup, 80 de máquina, mais adequação, que dá 149.900. O que é que a gente vai abrir para vocês aqui hoje? Um modelo light, em que a gente permite a compra de apenas 2 máquinas. Isso, em contrato, que você vai comprar a terceira máquina quando você atingir o faturamento mínimo, tá? Que já está te dando um resultado, e aí a terceira máquina você ainda pode optar, terceiro conjunto, né? Ou por comprar ou por alugar, tá? A alocação de um conjunto de máquinas é R$ 1.800 por mês. E o modelo de locação, que diminui ainda mais o investimento, que em vez de você comprar as 3 máquinas, você paga R$ 30 mil de calção. Essa calção ela é utilizada para abater nos últimos meses de contrato, então você, na verdade, você não pede esse dinheiro, e você paga as despesas. Então, diminui ainda mais seu investimento inicial para 99.900, tá? Então, isso é condição especialíssima que a gente está abrindo aí para vocês.
Vagas limitadas, a gente entende que isso faz parte do nosso processo de expansão, como eu falei, inclusive para quem tem interesse já em expansões internacionais. A gente está começando agora o processo de expansão nos Estados Unidos e na Europa. Mas claro que a gente primeiro privilegia os nossos franqueados atuais. Então aproveitem, que essa é uma condição. Se vocês ligarem amanhã para a gente e falarem com a equipe comercial, vocês vão ver que não tem. Vai ter, não, isso aqui não tem. Então é realmente uma condição que a gente negociou aí com o Eduardo. E primeiro, assim, obrigado por ter conseguido essa condição. Realmente é um acesso muito importante, né? Muitas vezes a pessoa não tem o valor total, sei lá, 150 ou 160 mil, mas ele já começa no modelo de locação e ele vai ampliando, né? Ele consegue mudar para o modelo light, consegue expandindo de segunda unidade. Existe alguma facilidade depois para se tornar multifranqueado? Vocês ajudam nesse processo também? Ajudamos, aí a gente pode estudar caso a caso. Tem pessoas que chegam querendo 5 franquias, a gente estuda casos especiais. Esse modelo que a gente está proporcionando aqui, ele já permite, você vê, se a pessoa abrir 2 lojas de locação, vai estar investindo 200 mil, quando com 150 ele abriria uma só. Sim. Então já permite que você saia praticamente com 2 lojas, um investimento um pouquinho maior do que uma loja só no modelo tradicional. E cidades acima de quantos habitantes vocês estão começando a olhar assim com carinho para colocar esse modelo? Olha, a nossa linha de corte tradicional tem 80 mil habitantes. 80 mil, né? Mas a gente, por exemplo, para o modelo light, a gente já começa a estudar a partir de 50. Entre 50 e 80, a gente já começa a estudar o modelo light, porque justamente para atingir uma parcela de cidades menores, a pessoa faz um investimento menor, vai acompanhando o crescimento, tanto do faturamento, né, quanto da cidade, e aí pode colocar uma terceira máquina na loja ou, em muitos casos, abrir outra loja. Né? Sim. E existe a possibilidade de você fazer parcerias B2B, ou seja, parceria com empresas e fazer essa captação, fazer a lavagem dessa roupa, toalhas, etc., e entregar também? Então, dentro do modelo dos armários, Eduardo, que ele vai ter alguns modelos de negócio, tá? O segundo modelo de negócio é que o nosso franqueado também tem os armários fora da loja. Então, ele vai ter esses armários em condomínios. As pessoas, então, condomínio que não tem, por exemplo, apartamentos pequenos, que não tem máquina de lavar, você coloca o armário lá, aí o franqueado vai ter 10 armários com uma motozinha especial. Ele vai ter uma pessoa que vai fazer esse recolhimento de roupa, vai na loja dele, lava e depois devolve de novo nos armários. Então, você consegue, sim, esse modelo novo dos armários que a gente está lançando, eu acho que ele vai aumentar muito o resultado para os franqueados. Bacana, né? Porque você começa a criar camadas de serviço dentro da própria franquia. Sim. E automaticamente você começa a aumentar o faturamento e começa a virar cases, né? Até mesmo para pessoas que você conhece, você vai indicando. Então, eu estou vendo assim que é um modelo realmente muito completo, né? E ainda mais agora, tendo essa facilidade de você captar essa roupa e depois de você entregar, fazer essas parcerias com empresas, com condomínios, vai ser sensacional. Até mesmo porque vai ter mais um totem lá dentro do condomínio mostrando que você está ali e fazendo propaganda para o seu negócio, né? Exatamente. O nosso modelo, assim, o nosso modelo e a nossa empresa se tornou muito atrativa, como você falou. Quem visita aqui a sede, às vezes não imagina que uma empresa que surgiu em João Pessoa, na Paraíba, tenha toda essa estrutura. Tanto é que, recentemente, a gente teve o ingresso do Equity Fund, que é um fundo de investimento gerido pelo João Kepler. Quem o conhece, quem não conhece, pode pesquisar um pouco aí nas redes sociais. Foi o fundador da Bolsa Nova, que está entre os 50 maiores fundos do mundo. O João entrou no negócio. Hoje em dia, ele é presidente do Conselho de Administração e está, junto com os fundadores, o Isaelson e o Iron, tocando toda essa reestruturação e expansão da empresa. Acho que é uma pergunta, Renzo. Não é uma pergunta, viu, Eduardo? Desculpa, mas eu
eu tenho um compromisso agora e eu preciso sair, mas eu gostei muito da apresentação, viu? Estou interessadíssimo nela. E eu já mandei os meus dados para o Rubens também, para ele poder fazer, para me mandar o material disso tudo, tá bom? Maravilha, meu amigo. Enquanto eu Renzo, agradeço, infelizmente. obrigado pelo seu tempo aí. Amanhã a gente entra em contato com você sem falta. Tá bem, muito obrigado, viu, Alexandre. Obrigado a você também, Eduardo, Rubens. Abraço, meu amigo. Um abraço, obrigado. Boa noite. Nada, que é Um isso. abraço, Enzo. Obrigado. E é isso, eu acho assim que a gente tem, que está nesse mundo de franquias, a gente vê assim, franqueadoras que estão um passo à frente das outras, que estão preocupadas realmente com o franqueado, que estão preocupadas com a margem do franqueado. E eu vejo essa preocupação ela muito nativa, né, dentro dos 60 minutos. E assim, eu realmente a gente recomenda porque a gente só recomenda no que a gente acredita, né? Então, a gente, dentro do Franquia Já hoje, a gente tem esse papel, né, de recomendar marcas, recomendar franqueadoras que a gente confia e a gente acredita, né? Então, esse é um dos nossos papéis e eu acho que ficou uma condição, assim, muito diferenciada, realmente, para as pessoas aqui, né, para os participantes aqui do Clube da Franquia. Então, assim, não tem muito desculpa para não investir. Com esse valor, hoje em dia, você não investe praticamente em nada que seja rentável ou que tenha uma previsibilidade tão grande de retorno rápido, né, Alexandre? Eu vou te dizer que não é nem uma condição diferenciada, é uma condição inexistente no mercado. Tanto para as pessoas que entram em contato com a gente, e aí fiquem à vontade. Se vocês ligarem amanhã, liguem para 60 minutos e procurem a equipe de expansão de vendas, e vocês vão ver que essa condição não existe, tá? Tá aqui, se vocês, o Rubens, que é o head de expansão, ele confirma essa informação se vocês ligarem para ele, mas se vocês ligarem para a equipe amanhã, não tem. Então, foi realmente uma coisa que a gente fez para prestigiar vocês, a pedido do Eduardo. Então, é uma condição especial, temporária e limitada. Isso é bom, isso aí quer dizer que a gente tá com moral aqui, o Clube da Franquia tá com moral, hein? Com certeza. E vamos abrir para perguntas, se alguém tem alguma pergunta para fazer? Fiquem à vontade. Se quiser colocar ou via áudio, ou se quiser colocar no chat também, fica à vontade, eu acho que o momento é esse. Até mesmo colocar o seu nome, se quiser colocar o nome e a equipe, depois o Rubens, que é o gestor de expansão, entra em contato. Tá, acho que entra para explicar melhor para vocês. É interessante colocar o nome só para a gente saber quem estava aqui e quem tem acesso à promoção, mas a gente vai entrar em contato com vocês para poder dar mais informações e seguir com o processo. Acho que é isso. Maravilha. Acho que se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente primeiro queria te agradecer a você, Alexandre, Rubens, por ter trazido primeiro essa condição inexistente, na verdade, né? Nem que especial. E... Acho que o Thiago quer fazer uma pergunta aí. Vai lá, Thiago. Desculpa, acho que eu perdi uma parte da explicação aqui. A minha pergunta seria se seria viável para condomínios grandes, por exemplo, eu moro em Jundiaí, a gente que tem condomínio aqui enorme, que é praticamente um bairro, mora de mais de 3 mil pessoas, né? São várias torres. Seria um modelo de negócio viável para condomínio ou não? A gente abre em condomínio quando a loja é voltada para fora do condomínio. Você atende o condomínio e atende o público externo. Mas, entendi. Mas a gente pode analisar caso a caso, pode passar seus dados aí para o Rubens e a gente vai fazer uma análise de viabilidade. A análise não é que a intenção é que você não faça um investimento que não te dê retorno. Então, a gente tem que entender, por mais que seja grande, perfil de público, essas coisas todas, entendeu? Entendi, não, acho que faz todo sentido uma rua, né, próxima à entrada do condomínio ali, e as pessoas do condomínio são o público-alvo, né, mas ela não fica limitada só a quem tem acesso ao condomínio, tem isso também. Exatamente, né? Exatamente. Perfeito. Eu caí meio aleatório nessa reunião aqui, eu tenho que deixar meu contato aqui para alguém do comercial entrar em contato, ou como funciona?
Pode colocar no chat aí que o Rubens já vai pegar seus dados e a gente contato. Belezinha. Vou mandar aqui no chat. Obrigado, viu? Tá bom? Obrigado a você. Acho que o Aaron também quer falar. Boa noite. Boa noite. Então, eu entrei aí uns 15 minutos, 17 minutos após aí, e não sei se eu perdi. Na verdade, eu gostaria de saber qual é o preço médio para alocação do ponto de equilíbrio para alocação num ponto de venda, de locação. O preço médio ou o faturamento? Não, de locação do imóvel. Locação do imóvel. Da locação do imóvel, a gente estipula um valor de locação máximo de R$3.000. Máximo de 3 mil. Isso. Ok. E hoje, qual é o público, a faixa de público que se atende hoje nas lavanderias? Qual é A, B, C, D? Olha, o nosso público-alvo principal é classe B, C e D. Tá? Por quê? Porque são pessoas que geralmente, por algum motivo, pode ser A? Pode. Você tem, por exemplo, em São Paulo, naquela região Itaim, Faria Lima, Vila Olímpia, você tem muito apartamento de 19 metros quadrados que não tem máquina de lavar. Então, as pessoas necessitam de uma máquina de lavar externa para poder fazer lavagem. Mas o nosso público geralmente não tem uma máquina de lavar em casa, ou jovens que estão no início da vida e também não têm uma máquina de lavar em casa, ou pessoas, como eu falei, você pode ter uma classe A, que a pessoa prefira lavar roupa de cama na máquina porque é mais barato e já sai sequinha, é mais fácil do que você estender um lençol pesado em casa, entendeu? Então, tem uma interseção, mas eu diria que B e C seria o público principal. B e C. Qual é o preço hoje do quilo para lavagem? A gente conta por ciclo, tá? Depende do dia da semana, mas o valor mínimo é R$15 o ciclo de lavagem e de secagem. O de secagem depende do tempo também. Você pode secar por 15, 30 ou 45 minutos. Sim. Qual é o ticket Mas médio? vamos colocar que, em média, você vai gastar ali entre lavagem e secagem uns R$40, R$35. O ticket médio é esse valor aí, em torno disso. Uhum. E a lavagem por exemplo, de edredom, essas coisas, essas máquinas suportam? Suportam. Claro que tem um limite, né? Você não, assim, ela tem um limite de 13 quilos. Então, você consegue colocar, por exemplo, até uma rede, você consegue colocar, desde que ela não tenha acessórios, pedrinhas, essas coisas que não são permitidas, e não são permitidas também roupas PET. Sim. Por questões lógicas de higiene, né? E a garantia das máquinas? 10 anos? A gente dá uma garantia de 2 anos, mas a durabilidade dela estimada é acima de 10 anos. Em cima de 10 anos. Você comentou ali no modelo Light, né? Depois do modelo de locação. Você falou que a locação custaria quanto? Por conjunto, desculpa, por R$1.800 por loja, né, Rubens? Isso, R$1.800 seria pelo kit, né, das 3 secadoras e 3 lavadoras. Pelo kit das três, eu falei que era por máquina, não por loja. Isso mesmo. O kit de 3 máquinas, isso? Isso, por loja. O conjunto é uma lavadora e uma secadora, então o kit são 3 conjuntos, 3 lavadoras e 3 secadoras, é R$1.800 pelo kit loja. Tá, perfeito. E qual é o consumo de água que dá, mais ou menos, numa loja? Você fala por lavagem ou total? Não, total, O que gasta de água? Aí vai depender muito do volume de clientes, né? Sim. Mas, em média, você tem esse número para um faturamento médio, Rubens, de consumo de água? Na verdade, o ciclo dessa máquina, ela gasta 49 litros. Então, assim, a gente já coloca na DRE lá, quando você tiver a
a apresentação, o custo fixo do mínimo de água, mais o variável de acordo com o número de ciclos que sua loja fizer. Então, a própria DRE ela acompanha esse custo fixo em porcentagem, conforme você for crescendo o número de ciclos feitos na sua loja, o número de clientes. Sim, entendi. Assim como também a energia. Exatamente. Sim. Sobe tanto a energia quanto a água. Isso aí está tudo previsto já no cálculo de custo da franquia. Isso está no DRE de vocês. Exatamente, na COF. Você recebe junto com a COF. Toda a planilha de custos com água, energia, internet, seguro de loja, tudo isso já está incluso ali na DRE que vem na COF. Entendi. Nesse modelo de locação, seria 30 mil, seria a caução, né, que se reverteria em X meses de locação, é isso? Nos últimos meses. Nos últimos meses? Uhum. Nos últimos meses do seu contrato, você tem esse valor aí de volta abatido nas suas taxas. Então, por isso que você tem ele de volta. Entende? Entendi. Eu gostaria de receber mais informações assim, mais detalhadas, em custo médio, né? Se a gente puder conversar amanhã. Claro, deixa teu contato, a cidade de endereço e o e-mail que eu anoto aqui e amanhã entre em contato com você também, Heron. Tá bom, perfeito então, Rubem. Coloca aqui no chat, tá? Aí você escreve aqui seus dados e aí a gente já pega aqui. Tá legal. Eu acho que o Thiago aí também quer falar. Só mais uma pergunta. Jundiaí, que é onde eu moro, tem muito atacadista e atacadistas grandes, né? Então eles têm a parte do supermercado lá, eles têm os boxes, né? Os quiosques ali que tem outros produtos e serviços que não tem no mercado, né? Por exemplo, tem lá farmácia, pet shop, assistência técnica. Seria uma boa ter dentro de um atacadista, por exemplo. E aí o ponto ruim seria a questão da restrição de horário, no caso, né? Por um lado, você tem um grande volume, você usa a infraestrutura ali, estacionamento, essas coisas, mas tem a limitação de horário, que é só o horário de funcionamento do atacadista. O que vocês me dizem dessa questão? Existem lojas nessas estruturas, a gente tem que estudar não só o ponto, né, mas também a localização. Eu conheço bem Jundiaí, eu morei pertinho aí em Valinhos, cidade excelente, gosto muito daí, e tem características diferentes do Brasil, né? Você tem um poder aquisitivo altíssimo, concentração de renda, etc. Então, são lugares que a gente consegue, às vezes, até colocar mais lojas a depender ali do mapa de calor, né, de densidade. Então, passar as informações. Essas questões, Thiago, a gente, no onboarding, toda essa análise é feita. Então, você vai dizer, eu tenho um ponto em tal lugar, o pessoal vai fazer essa análise, vai te falar, é possível, não é possível, é recomendado ou não pode. A gente não vai, na verdade, deixar que você abra uma franquia nova num lugar que a gente sabe que vai dar problema. Alguém colocou aqui no chat também se shopping é viável, não é isso? Shopping, é isso. Você tira a característica do 24 horas, né? Tem muita gente que agora, por exemplo, você pode colocar uma loja módulo no estacionamento no shopping ou no estacionamento no supermercado. Aí você não depende do funcionamento somente do supermercado. A pessoa pode parar ali no estacionamento e usar a loja sem problema. Bacana, legal. E nós temos, tá? Nós temos aqui, principalmente, aqui nós acompanhamos muito de perto, lojas, por exemplo, em grandes atacadistas, como Mix Mateus, Açaí, lojas módulo, onde é negociado o espaço ali do estacionamento, que costuma ser mais barato do que uma loja padrão ali, de ponto padrão, e aí consegue se negociar e abrir uma loja módulo lá mesmo. Então, temos modelos sim que funcionam, tá? Então, depende muito da avaliação, claro, como o Alexandre falou, a gente passa pelo setor de onboarding para que você tenha uma segurança na abertura da loja, para uma porcentagem de sucesso muito maior. A gente tem sempre esse cuidado para não deixar que
uma loja seja aberta numa localização que não seja bacana, para não prejudicar o teu negócio. A loja módulo é uma solução muito boa, porque, por exemplo, a gente estipula no máximo R$3.000 de aluguel por mês. Só que a loja módulo, a gente fornece o módulo e a gente cobra R$1.000 de aluguel R$1.500 de aluguel do módulo. Então, para você locar 1 metro quadrado de um estacionamento, que você vai ocupar ali o tamanho basicamente de uma vaga, é muito mais barato do que você alugar uma loja dentro da estrutura do supermercado. Então, você vai ter um ponto legal, você vai estar 24 horas ali disponível e às vezes com um custo mais barato do que lá dentro. Uma margem muito maior, né? Um fluxo maior. Isso é bacana. Exatamente essa jogada, né, de ajudar o franqueado, dar as dicas aí no dia a dia, isso é muito bacana. Esse apoio é fundamental, né? Porque depois que escolher o ponto, aí realmente fica mais difícil, né? Então, esse trabalho anterior, conhecer a cidade, trocar ideia, ver as dores, fazer análise do mercado, isso é muito importante, né? Um dado muito importante da 60 Minutos, que reflete muito essa nossa preocupação, em 800 lojas vendidas, a gente não tem nenhuma loja fechada. 0 loja, a gente nunca fechou uma loja. Caramba, isso é impressionante. Impressionante. Eu acho que se pegar das 3.500 franquias, né, franqueadoras do Brasil, deve ser o case único, eu acredito. A gente nunca fechou uma loja. Já teve repasse de loja. Tem pessoas que às vezes, vou morar em outro país, eu quero vender minha loja. E mesmo assim, a gente trabalha com repasse de lojas ativas, tá? Então, franqueado, por algum motivo independente, pode estar faturando bem, não quer mais manter a franquia, a gente coloca isso na equipe comercial e a gente faz esse repasse de forma ativa para o franqueado. Bacana, muito bacana. Pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Outro ponto interessante sobre essa questão aí da venda do ponto, eu vejo que muita franquia dificulta, né? Às vezes até querendo obrigar o comprador a pagar uma nova taxa de franquia. Eu queria entender isso aí também, se isso é uma das coisas que vocês fazem, ou se vocês facilitam essa questão aí da venda quando acontece. Se você for vender a franquia? Isso, se acontecer, eu não sei quanto é o tempo de contrato, vamos supor que seja 5 anos. Lá para o segundo ano eu tenho uma unidade operante lá, eu quero vender. Aí muitas franqueadoras têm muitas cláusulas que meio que tesouram isso, né? Tipo, eles ficam a critério deles escolher se pode ou não aceitar o novo franqueado, obriga o novo franqueado a pagar uma nova taxa, né? O que não faz sentido, dependendo do modelo de negócio. Eu queria entender como que vocês tratam essa questão aí do repasse, da venda de franquia. A gente não tem interesse de ter nenhum franqueado insatisfeito na nossa base, independente do motivo, seja financeiro ou outro motivo. Então, como eu falei, ativamente a gente faz isso para vocês. Claro que se eu disponibilizo uma equipe comercial para fazer a negociação e eu ir atrás de um comprador para a sua loja, eu tenho que remunerar a minha equipe para isso, então a gente cobra uma comissão, mas não é obrigado, você pode vender para você se você tiver o comprador, a gente não vai cobrar nada por isso. E o franqueado novo que entrar, ele paga apenas a taxa de franquia e o valor negociado com você, e a taxa de franquia porque a gente tem todas as despesas para ingressar com um franqueado novo, um treinamento, onboarding, uma série de coisas, então por isso que a gente cobra essa taxa de franquia. É usual, né? Eu acho que a preocupação maior do Thiago é a questão de multa, né? De multa antes dos 10 anos, né? Se for repasse, a gente não vai... Assim, se você fizer um distrato, tem multa. Ou seja, eu quero encerrar minha loja, quero fechar, aí tem as cláusulas contratuais de distrato. Agora, se a gente for fazer um repasse, você não vai pagar multa. Bacana. Não, perfeito, respondi. Tanto é que a gente tem essa estatística que eu falei para o Eduardo. A gente tem 0 lojas fechadas com 800 lojas vendidas. Então, é muito difícil isso acontecer. Acho que é isso, Alexandre, Rubens. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Queria agradecer o tempo, agradecer por essa condição bacana de trazer aqui para os membros do clube e desejar sucesso. Eu confio muito na marca, eu vejo que a 60 Minutos vai ser uma consolidadora de mercado. Por essa transparência, primeiro, que tem com o franqueado, com essa preocupação
de margem, de estar trazendo inovação, de estar trazendo novas tecnologias. Eu fiquei impressionado quando me explicaram como é que funcionava o dia a dia da loja. Até a abertura da loja automática, o fechamento, o ar-condicionado. Eu fiquei assim, falei, caramba, que bacana, que legal. Então, desejar sucesso e as portas estão abertas aqui no Clube da Franquia. Quando quiser, vamos fazer mais uma vez, eu acho muito bacana. Até porque a gente está levando prosperidade, a gente está levando empreendedorismo para pessoas que estão querendo entrar no segmento de franquia ou que já são franqueados. Mas eu vejo uma ótima oportunidade de investimento e o mercado ele mudou muito no curto prazo, né? Tem ainda uma janela gigante aí de oportunidade nesse segmento de lavagem rápida, né? Sim, sim. Eu agradeço, Eduardo, aí o tempo, a atenção de todos vocês. Convido quem estiver passando por aqui ou quem estiver por perto a vir visitar aqui a nossa sede. A gente conversa pessoalmente, faz demonstrações. A gente tem uma loja aqui embaixo do prédio. Então, toma um cafezinho aqui também e vai ser um prazer receber vocês aqui. Maravilha. Obrigado a todos e obrigado a todo mundo até a aí. próxima. Estamos juntos aí. Um forte Boa abraço. noite. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Um forte abraço. Obrigado, boa noite. Boa noite.